Olá, eu sou o Rogério e esse é o canal Minhas Verdades. Hoje eu resolvi gravar um pequeno vídeo que eu não costumo fazer, não pretendo fazer outro desse estilo, que é uma resposta a muitas coisas que estão colocando na internet, até sobre a minha pessoa, depois do debate que houve, né, com o Eduardo do canal Sistemático, né. Então eu vim colocar algumas questões aqui, mas elas são focadas nas coisas que eu falei do Hangout e o que estão falando sobre isso, né? Então até peço que vocês assistam o meu outro vídeo, meu primeiro vídeo falando sobre terra plana, se era debate ou combate, e para vocês associarem com esse pequeno vídeo aqui. Então tem um cara aí, tem o Roger, né, de um canal já antigo, né, que ele se prestou a fazer um vídeo para ler um artigo que um cara, vou chamar ele de cara mesmo, não vou chamar ele de professor, escreveu lá no site da universidade onde ele trabalha, sobre o que eu falei sobre o pêndulo de Foucault, e só não colocou o meu nome ali mesmo, mas provavelmente é para mim aquele artigo, né? Então eu vou colocar 2 minutinhos aqui só para vocês do áudio, tá? E depois eu volto aqui para mostrar o resto para vocês. Fala, galera, vamos agora ler aqui. Vou melhorar, aumentar aqui o zoom para a gente poder ler, vocês verem aí também. Sobre o pêndulo de Foucault, resposta a um terraplanista, ao lado do Instituto de Física, Centro de Referência para o Ensino de Física da UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá que o professor Lang trabalha lá, certo? Aqui inclusive assinado por ele o artigo, tá? Um físico de verdade, professor de uma universidade renomada, tá? Não é qualquer pessoa não, tá? Sobre o pêndulo de Foucault, resposta a um terraplanista. Essa postagem foi motivada pelas declarações de um terra chato na internet. Não citarei a fonte, pois ela não merece divulgação. A propósito do pêndulo de Foucault, o retrógrado e reacionário fundamentalismo religioso cristão, que origina a concepção da Terra plana, vide mais sobre o tema nas indicações ao final da postagem, passa também por negar a rotação diurna da Terra e, portanto, motiva os terraplanistas a distorcerem informação sobre o pêndulo de Foucault, pois ele até hoje é tido como uma das tantas provas mecânicas da rotação da Terra. Então ele explica aqui que o pêndulo de Foucault pode ser construído como qualquer material denso, inclusive materiais sem propriedades magnéticas relevantes, paramagnéticos e diamagnéticos. Portanto, alumínio ou bronze, pois seu funcionamento nada tem a ver com magnetismo terrestre. Não tem nada a ver com magnetismo terrestre, como mentem alguns descaradamente esses terra chatos, como diz o professor. O fato de usualmente se utilizar metais está relacionado com a possibilidade de se colocar uma massa grande em pequeno volume. Exatamente, porque o metal geralmente tem maior densidade. Foucault, em 1851, século XIX, metade do século XIX, utilizou uma esfera de chumbo revestida de latão com a massa total de 28 quilos. Tá aí uma ilustração. Bom, esse aí então, eu só botei um pedacinho, se vocês quiserem, apareceu ali o nome do vídeo, né? Vocês vão lá no canal dele, vocês assistam o resto do vídeo, mas basicamente é lendo aquele artigo ali que aquele cara escreveu, né? Vamos dar uma olhadinha em alguns comentários desse vídeo aí, né? Depois eu vou deixar mais por fim os comentários desse próprio senhor aí, tá? Terra plana se autodetona sozinho e tal. Aqui pede para ele colocar alguma coisa do experimento de Cavendish, aí seria interessante ele colocar mesmo, né? Vamos lá, começando aqui então, tal de Guilherme Taboada. É um experimento incrível que os terra chatos não conseguem perceber, que detona completamente com a crença deles, por burrice, ignorância ou desonestidade mesmo. Principalmente desonestidade. Aí esse senhor aqui, né, que fez o artigo, vou postar aqui minha troca de mensagens com o Rogério em seu canal, pois lá a minha última mensagem, abre aspas, misteriosamente evaporou.
Então ele começa, depois eu vou mostrar para vocês direitinho como é que começou o assunto dele lá no canal, né? A Estação Polar matou os terraplanos. Aqui estão as músicas para detonação. Aqui nós temos o seu Antônio Carlos, que costuma comentar bastante em todos os canais aí, não é só no meu ele comenta também, né? Mas é nesse nível aqui. O Rogério me deixou tão furioso que quando eu citei o Anel de Charron no chat, uma peça do pêndulo de Foucault, acabei escrevendo Charriot, ao invés de ter escrito que esse anel evita a influência de vibrações externas, então para ele aqui, né, que deve ser um outro cara metido a cientista também, a função do anel é evitar vibrações externas, né? Tem um outro aqui, o Minhas Verdades provou que realmente ele não conhece muito do formato da Terra. Como um cara tenta provar o comportamento do Sol na Terra plana usando imagens do globo feitas na ISS. Isso eu vou fazer um outro vídeo depois sobre os argumentos lá que eu tenho sobre isso. Na verdade, eu comparei a diferença entre o que a ISS mostra sobre o Sol e o que a gente vê aqui na realidade, mas tudo bem. Um trabalho e tal, então assim, aqui a gente vai... não se aproveita praticamente nada de nenhum comentário, né? A gente só vê coisas, os terraplanistas e terra chatos de plantão deveriam viajar de carruagem de cavalo e viajar de avião e estarão se beneficiando da tecnologia que comprova que a Terra não é uma pizza. É um absurdo que não tem cabimento, né? Eu vou explicar agora no final do vídeo, tá? Eu vou rebater essas questões aqui sobre o que eu falei no Hongat e o que eles estão falando sobre isso, né? Então agora aqui no meu canal, tá? Como esse senhor chegou aqui no meu canal, e isso aqui eu já tenho acompanhado há meses, que é a postura desse senhor aí, né? Esse senhor que é um doutor em educação. Então ele começa assim: por enquanto te faltou coragem e honestidade intelectual para tentar rebater os comentários ou pedir desculpas pelas besteiras que disseste. Certamente não deixarás o recado aqui, mas o lerás e é o que interessa. Como se a gente já estivesse seguindo um assunto, né? É assim que esse senhor aí, ele chega, né? Então aqui tem uma série de respostas, né? Lang, coragem como me faltou, honestidade, me conhece de onde? Somos amigos de quando? Conhece minha vida e meu trabalho de onde? Aí eu falo mais alguma... E também falei que nunca apaguei ou bloqueei nenhum comentário sequer, eu nunca fiz isso, não existe nenhum usuário nem bloqueado, nenhum comentário apagado. E aqui até veio uma colocação aqui que eu achei muito interessante, tá? Do Luiz Ricardo, ele trabalha com educação também, tá? Então isso aqui tá no meu canal, vocês leem lá, né? Mas é interessante, acompanhei as 3h30 do debate do Rogério com o Eduardo que foi realmente educado. E acompanhei o chat também, fiquei muito decepcionado com a sua postura indelicada para com o Rogério e os demais terraplanistas. Tendo você um título de doutor em educação, você deveria dar o exemplo de postura e boa conduta, mas infelizmente você deixou seu viés aflorar a ponto de deixar a postura acadêmica exemplar de lado e se comportou igual aos demais globalistas que defendem de forma cega um paradigma altamente questionável e cientificamente contraditório. Gostaria muito de saber se você pratica essa mesma conduta em sala de aula com seus alunos e com seus colegas de academia. Ou você se comporta assim somente aqui na segurança do mundo virtual? Bom, pessoal, essa é a questão, né? Confirmando aquilo do meu primeiro vídeo, né? Vocês podem procurar na internet a minha abordagem, tanto em pessoas, tanto em canais. Eu não tenho postado muito em canais que defendem o globo, porque exatamente pela questão da agressão, né? Quando tu coloca um questionamento lá, tu faz uma pergunta objetiva, tu coloca um questionamento e as agressões começam, então eu já não tenho mais postado em canais que defendem o globo. Mas vocês podem ver antigas postagens minhas e a minha abordagem ela é como eu sou, né? E como educado, objetivo e respeitoso, né? Porque eu sou na frente dessa câmera como eu sou fora dela, tá? Bom, então agora vamos aos detalhes então, tá? Esse professor Lang chamei de professor, né? Esse cara aí, eu no meio do assunto, tentando até argumentar com ele, eu disse, vou te fazer 2 perguntas diretas então. E aí fiz 2 perguntas diretas para ele 3 vezes, tá? 3 vezes eu fiz essa pergunta e ele não respondeu nenhuma delas. 1. Os eclipses solares totais influenciam ou não o funcionamento do pêndulo? Sim ou não?
2. Existe alguma parte, peça, ou seja lá como quiser chamar do pêndulo, que limite de alguma maneira seu movimento? Sim ou não? Respostas objetivas e diretas, por favor. Ele não respondeu essas respostas nenhuma vez, né? Agora vamos a essas duas questões, tá? Que é o que eu falei do Hangout sobre o pêndulo de Foucault, e disse que ele era feito, se ele podia ser feito de qualquer material, por que ele era feito sempre de aço doce, né? Então aqui, vamos agora ao site da NASA. Eu vou no site da NASA. Se a NASA admite, né, tu imagina que não teve jeito, né? Então aqui, o eclipse solar, medições globais e um mistério. O que acontece? Lá desde junho de 54, outubro de 59, se verifica que nos eclipses solares totais há influência e o pêndulo de Foucault enlouquece, tendo movimentos erráticos e às vezes ficando paralisado, e dando uma diferença de geralmente em 13 graus e meio. Aqui está todo o artigo, tá? Mas vocês podem achar isso em grande quantidade na internet, tá? Quem fez essa primeira observação foi esse cara aqui, tá? Maurice Alias, e por isso esse efeito no pêndulo de Foucault ele é chamado de efeito Alais, né, por nome desse cara. Inclusive aqui ele fala, né, de que vão fazer todos os experimentos, vai ser juntado um grupo-tarefa para observar todos os pêndulos. Então aqui tem a observação de alguns pêndulos. Sim, o efeito Alias foi repetido em 1961, e assim vai. Tem aqui um ou dois que eles dizem que não, mas eles dão uma explicação aqui por que talvez não tenha aparecido esse fenômeno, né? Então, em primeiro lugar, sim, os eclipses solares totais têm influenciado desde essa data de 1854 e sendo observados no funcionamento do pêndulo de Foucault. Ele para de funcionar nesses momentos. Se é um efeito ainda magnético, eletromagnético, eu ainda não sei dizer, e a NASA também diz que não sabe por quê, né? Se vocês procurarem ali, procurarem em outros locais também, a NASA declara que não sabe por que acontece isso, tá? Vamos ao segundo ponto, então, que é a questão do anel de Charron, que o colega lá falou que é para evitar vibrações externas, né? Eu tenho aqui, pessoal, o manual, tá? O manual de construção e manual de instruções de um fabricante, tá? De pêndulo de Foucault. Então, aqui ele mostra como tipo de montagem, ele mostra aqui, ó, como é o tal do anel de Charron direitinho. E aqui tem uma coisa muito importante, ó, impedindo uma oscilação elíptica do pêndulo. Aí ele discorre aqui direitinho. Então, para evitar oscilações elípticas do pêndulo, porque isso era um erro que acontecia no pêndulo, ele não funcionava. Foi incluída essa peça, que se quer chamar, é a peça do pêndulo. Todo pêndulo tem um anel de Charron, porque o pêndulo fazia movimentos erráticos e movimentos elípticos. Então, aqui está o motivo do anel. Utiliza-se o anel de Charron para evitar oscilações elípticas. O segundo argumento é, sim, o anel de Charron lá, ele existe, ele é feito para evitar movimentos elípticos e, de certa forma, ele limita, sim, parte do movimento do pêndulo. Ele continua permitindo que o pêndulo gire em todos os sentidos. Ele ainda tem a maior parte dos movimentos livres. Mas então não é verdade que o pêndulo de Foucault tem total liberdade de movimento em todos os sentidos. E foram as coisas que eu disse no Hangout, né? Tem mais uma parte também, eu vou acabar já falando também, que é sobre os que eu falei de ciclone e anticiclones, né? Que o Eduardo falou que era no hemisfério norte, era o que determinava
a rotação dos furacões e tal, no hemisfério sul a outra, né? Eu disse para ele que não era bem assim que acontecia, porque existiam tantos ciclones e anticiclones, mandaram eu estudar ciclones e anticiclones, e eu acabei até dando mais uma estudadinha, tá? Então, inclusive, tem um comentário lá no próprio canal do Roger, que diz, né, que, ó, é fácil, ciclones são de baixa pressão e anticiclones são de alta pressão. Posso estar invertendo, pessoal, porque não é muito a minha área, mas é isso. Então, tu tem isso no hemisfério norte, nos dois sentidos, né, e tu tem de uma maneira invertida no hemisfério sul. Mas então a questão é, o que então determina em primeiro lugar a rotação dos ciclones e anticiclones? É o efeito Coriolis? Não, não é o efeito Coriolis. É se a massa é de baixa pressão ou de alta pressão. Onde é que está o erro aí? Onde é que está a mentira? E onde é que está a desonestidade? Muito obrigado e um grande abraço a todos. Acabei me esquecendo, tá? Como eu ando correndo bastante, eu tenho alguns materiais prontos, novos para colocar no canal. Falta colocar minha voz, falta colocar o áudio e tal, mas em seguida teremos novos vídeos. Um abraço, obrigado.